Glória a Deus. Aqui nós vamos hoje falar sobre consequências do pecado. No livro de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8 diz assim: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Que o Santo Espírito de Deus nos revele, fale conosco, nos convença do pecado, da justiça e do juízo, para que possamos entender verdadeiramente o propósito de Deus. Talvez algumas pessoas estão se perguntando por que se fala tanto, está se falando tanto em pecado. Bom, eu estou tendo uma direção do Espírito Santo de falar esses assuntos, certo? Então eu vou obedecer o que o Espírito Santo vem me orientando, porque esse é o propósito dele, porque eu estou aqui para fazer a vontade dele e falar aquilo que ele quer que eu fale, para que abençoe as pessoas e transmita às pessoas aquilo que ele quer falar. O pecado tem consequências. Nós estivemos falando na semana passada e outros dias também sobre saber sobre o pecado, sobre muitas coisas do pecado. E esses dias o Espírito Santo esteve me incomodando, me dirigindo a falar sobre as consequências do pecado. O pecado, ele deixa consequências inevitáveis. Por mais que o ser humano não queira se interessar pelo assunto de pecado, não queira saber sobre o pecado, a abordagem do pecado, porque até mesmo pessoas cristãs, elas não procuram saber de informações sobre a natureza do pecado, como se dá o pecado, o processamento do pecado, o que faz a pessoa pecar, como a pessoa peca e as suas consequências. Então, Deus falando através do apóstolo Paulo aqui, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Toda vez que alguém peca, está fazendo uma plantação. E é uma plantação com uma semente daninha. E todo tipo de plantação, tem a plantação consciente, tem a plantação inconsciente, tem a plantação que escolhemos que tipos de semente queremos semear. Mas muitas vezes a gente não se dá conta, pensa que a gente pode viver livre, fazer o que a gente diz que quer, que pode fazer tudo, que vai fazer porque quer, eu não quero nem pensar no que vai fazer, nem por que está fazendo, nem para que está fazendo. Não procura botar na balança a responsabilidade, a consequência do pecado, porque justamente o diabo, ele é o nosso inimigo e ele é mentiroso, enganador, e ele vai fazer de tudo para que o ser humano haja irresponsavelmente, haja sem nenhum critério, peque, ao quanto quiser pecar, o quanto a sua alma pecadora quiser, seu corpo pecador, sua vida pecadora quiser pecar, vai dando corda. Olha, eu estou a fim de fazer, eu vou fazer, não devo nada a ninguém, eu faço se eu quiser, a vida é minha. Verdade. Muitas coisas você já sabe que é verdade, por exemplo, que a vida é sua, você pega porque você quer, e tantas outras. Mas eu vou lhe dizer algumas coisas que o Espírito Santo manda eu lhe dizer nessa tarde. Você é responsável pelo que você faz. Embora você não queira ser responsável, conscientemente agora, mas mesmo que você não queira tomar consciência da sua responsabilidade, todos nós somos responsáveis pelo aquilo que fazemos, de bom, de ruim, de certo, de errado e de pecado. Então, o pecado tem consequências terríveis, porque toda vez que você peca, toda vez que alguém peca, seja ela cristã ou não, como se trata de ser humano, pecado está na terra, então vai gerar, vai plantar, vai produzir, cada tipo de pecado,
vai ter um tipo de consequência. Porque o salário do pecado, como diz aqui em Romanos 6, 23, diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas as pessoas, quando nos ajudam a querer pecar, nos induzem, nos dão ideia, nos dão sugestões, nos estimulam, até fazem gozação quando as pessoas não pecam, não vivem fazendo certos pecados que outros fazem, é tido por besta, por bobo, por bobão. Deixe ser bobo. Vai viver a sua vida, faça o que você quiser, você não deve nada a ninguém. E tantas outras coisas assim que são indutivas para o mal. Mas a consequência fica, porque aquela plantação vai gerar fruto, vai gerar, já plantou aquela semente do pecado. Toda vez que você peca, você está plantando a semente daquele pecado. E aquele pecado, cedo ou mais tarde, no tempo do seu tipo de pecado, que tudo tem um tempo, até para o pecado trazer a consequência, gerar a consequência, aparecer a consequência, tem um tempo. Mas que a consequência é inevitável. Plantou, vai colher. Pecou, não tem como dizer assim, eu me arrependi. Mesmo que tenha se arrependido, a consequência fica, porque houve uma plantação. Quando a gente se arrepende, que conhece a palavra de Deus, porque, deixa eu explicar aqui, tem muita gente que diz assim, eu me arrependo de tudo que fez, tudo que eu fiz, mas não se arrepende confessando para Jesus, se arrepende do ponto de vista humano, mas o ponto de vista humano é legalista, não tem poder nenhum de salvação, de que Deus vai anular aqueles pecados para ser salvo. E o pecado traz consequência de morte, morte seguida de inferno. Não é simplesmente morrer, que eu já falei no outro vídeo, que não é simplesmente vai achar que acabou tudo, que não é verdade. Nós somos espírito, alma e corpo, somos tripartido. Quem diz isso é o dono da vida. Então não adianta a gente estar procurando inventar, clamufar, abafar, esconder, se enganar, se iludir, porque tudo isso não vai passar de ilusão e de engano, porque todas as coisas, todos os pecados terão consequências. E pior de tudo, que o fruto do pecado, a consequência do pecado, nem sempre vem na mesma hora que pecamos. Tem situações que vêm consequência na hora que pecamos. Mas a maioria dos pecados, ele vai gerando a morte. Ele vai processando, ele vai crescendo, ele vai transformando no que ele é, no fruto e na consequência, no fruto do pecado e na consequência do pecado. Então, o pecado é terrível. E voltando para lhe falar. Então, o pecado você pode não gostar, mas de todo o pecado que você tenha pecado, de todo tipo de pecado, você vai colher o que você plantar. Pior ainda, ninguém vai colher no seu lugar. Não adianta que essa colheita venha com o endereço certinho. A conta chega no endereço certo, na hora certa. E pior, que geralmente, na maioria das vezes, a consequência do pecado vem numa hora em que a gente não espera. Mas vem. E a consequência não é somente, a consequência é drástica. E ela pode ser pesada na balança e ter um valor equivalente à morte naquela hora, naquele tempo que foi gerado aquela consequência. Consequências de deformidades, de aleijos, consequências de doenças graves, doenças incuráveis, loucuras, depressões crônicas. Agora talvez você, no afã de querer pecar, de não querer ter compromisso, eu estou a fim de fazer esse pecado, eu estou a fim de fazer isso, ninguém vai me... Não vai lhe empatar, não, nem Deus. Nem Deus, porque Deus lhe deu o livre-arbítrio, não para você pecar, mas para você decidir. E ao decidir o que você quiser fazer, até mesmo pecar, você vai dar conta. Eu vou dar conta.
todo ser humano, que ele seja quem for, ó, pode ser da alta sociedade, da baixa sociedade, pode ser mendigo, ladrão, drogado, assassino, não pode ser lá quem for, estudado ou não estudado. Pecado é pecado em todas as pessoas, em todas as eras, com todas as pessoas praticam, e também todas as pessoas, ao praticar os seus pecados, recebem a consequência. O pecado tem consequências terríveis. E voltando, quando a consequência chega, não adianta choro, não adianta espernear, não adianta reclamar. E pior que a pessoa, na maioria das vezes, crentes e descrentes, e principalmente quem não conhece a palavra de Deus, que conhecer não é só conhecer, mas que teme a palavra de Deus, quando a consequência chega, nem se dá conta que ali foi originada por causa do pecado. A pessoa pensa em tudo, são doenças graves, câncer, AIDS, todo tipo de doença, suicídio, homicídio, acidentes fatais, acidentes que deixam membros quebrados, danificados e amputados, loucura, problemas graves de coração, gravidez indesejada, abortos e tantas outras coisas que agora no momento o tempo não dá para detalhar mais. Mas eu quero dizer, a consequência vai vir. E pior, que muitas pessoas estão penando, estão padecendo problemas terríveis, desemprego, as portas se fecham, o casamento dá errado, mau relacionamento, filhos morrem cedo, e assim vai. Assim surgem tantas quantas consequências por conta de cada pecado. Então, o pecado não é brincadeira, as consequências do pecado não é uma coisa filosófica, não é uma coisa que está aí no que não existe, elas existem. E pior, quando o ser humano fica tomando consciência por que é que ela está naquela condição, ela não quer acreditar. Sempre se acha vítima. Quando a consequência vem, que a conta vem, o pecador, o ser humano, o pecador, se acha que está sendo injustiçado. Que não merece. Meu Deus, foi o que eu fiz. Eu sou uma boa pessoa. Eu só quis viver a vida. Viver a vida tem consequência. Porque o nosso corpo, ele foi projetado para a gente prestar contas da vida da gente. Então, e assim tantas pessoas. Eu tive uma oportunidade, uma certa feita, eu já vou encerrando, em que uma neta me pediu, uma mulher, me pediu para orar pelo avô, que estava com problema de falta de ar. O problema não foi agora nessa pandemia, não, faz alguns anos. E com problema sério de falta de ar. E ia para o hospital, voltava morrendo e voltava. E ela, como era da nossa igreja, me pediu para orar. E eu fui orar. E orava, a gente orava na igreja, repreendia, ele melhorava, saía do hospital, voltava para casa, continuou. Quando foi um dia, ele passou mal, já tinha terminado o culto, eu estava para ir para casa quando ela foi correndo lá na igreja, me pedir socorro, que o avô estava mal, realmente iria morrer. E ali eu orei e ele não melhorou. E aí eu cheguei e disse, não vou orar. Não vou orar mais desse jeito, eu vou perguntar a Deus o que está acontecendo. Eu disse, Deus, eu não estou entendendo, eu estou orando, estou lhe pedindo, por que esse senhor não é curado? E fiquei perguntando ao Senhor, ele disse assim para mim, ele, com 16 anos, ele me prometeu, ele se converteu a mim e me prometeu que deu a vida para mim e me prometeu que ia ficar firme até o fim, ia deixar os vícios, ia ficar firme até o fim. E ele não cumpriu a promessa dele. Ele continuou, seguiu, disse que tinha aceitado Jesus. Eu não sei como ele se aceitado Jesus, que muita gente diz que aceitou Jesus e continua na velha vida.
E ele continuou fumando, continuou fazendo, indo para onde ele queria, fazendo o que ele queria, vivendo como ele queria, e a Deus não enganou. Ele já estava um senhor de uns 80 anos por aí, bem lúcido, mas estava um senhor, e ele estava com um problema seríssimo de pulmão e de coração, por conta dos vícios do fumo. Esse era um dos pecados que ele tinha. E aí, ele melhorou, o Senhor tirou ele do hospital. Eu fui, falei com a neta, e aí marcamos um culto na casa dele. E quando eu marquei o culto na casa dele, o Espírito Santo falou assim comigo: diga para ele que ele prepare a casa dele, que ele vai morrer. E no dia que eu estava fazendo o culto, na hora da palavra, a palavra foi justamente: põe a tua casa em ordem, que morrerás e não viverás. Quando eu falei, as pessoas que estavam no culto olharam para mim como se eu estivesse desejando a morte desse senhor. Como se eu estivesse amaldiçoando, como se eu estivesse colocando o pecado nele, como se eu estivesse colocando essa palavra nele. Eu não estava colocando, não, quem estava me dando a palavra é Deus, que nos conhece e que nos fez. E aí sabe o que acontece? Eu falei, mesmo assim, eu fui firme, falei o que Deus mandou, não me intimidei com ninguém, como não estou me intimidando com ninguém, com todo respeito a cada um. E não demorou um mês. O Senhor Deus recolheu ele. Então, o salário do pecado é a morte. Tudo que o homem faz, ele vai colher. De Deus não se zomba. Sabe o que é zombar? Fazer pouco caso do que pecado é pecado. Fazer pouco caso de que Deus está falando a verdade. Fazendo pouco caso de que quando a gente fala que o pecado mata, as pessoas não acreditam. E pior, não tem advogado na terra e nem médico na terra. E não tem ninguém que resolva o problema de pecado, senão por Jesus Cristo, o único que tem poder para perdoar, quando a gente reconhece, admite, se arrepende de verdade e deixa e pede perdão a Jesus. Não é outra pessoa, né? É a Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Amém? Fique com essa palavra e eu te faço um convite. Entrega a sua vida preciosa para Jesus agora nessa tarde. Se arrepende dos seus pecados e convida Jesus para ser o seu Senhor e seu Salvador. Senhor é aquele que manda. Senhor é aquele que teve autoridade para comprar as vidas. E ele, Jesus, comprou a sua vida. Você dá a ele se você quiser. Mas nesta tarde eu convido. Entregue a sua vida para que ele possa perdoar os seus pecados e escrever seu nome no livro da vida e te revestir do poder de Deus para que você fique firme, servindo ao Senhor aqui na terra. Jesus é o único Salvador para a sua vida. Pense nisso. Eu quero agradecer a todos os amados, todos quantos têm visualizado, todos quantos têm assistido. Ajude meu canal. Esse canal, o propósito dele é ganhar vidas, é ganhar almas, é expandir o reino de Deus, ir até as pessoas para elas ouvirem uma palavra de salvação. Até mesmo pessoas que são religiosas, que estão nas igrejas, mas que não se converteram de verdade, não tiveram encontro com Jesus, apenas são religiosas, apenas estão indo, apenas gostam, mas não teve um encontro. Então, por favor, divulgue, por favor, cada vez que você assistir, se inscreva e compartilhe com outras pessoas, para que elas, e peça também para elas darem o seu like, para que elas também assinem, para que nós possamos divulgar este vídeo, que ele vá longe, que ele atinja um máximo. Me ajude, nos ajude. Jesus está voltando e eu preciso pregar o Evangelho. E eu conto com sua bondade, conto com seu amor, conto com com seu carinho, conto com esse cuidado que você está tendo de assistir os meus vídeos. Conto com sua participação. Faça seu comentário e Jesus te abençoe. Até o próximo. Muito bem. Agradeço a Deus. Amém? Deixe o seu canal. Deixe o... Desculpe, não é deixe meu canal, não. Pelo contrário, venha pro canal.
Deixe seu like, se inscreva, compartilhe e, em nome de Jesus, se inscreva no meu canal. Eu te aguardo. Deus abençoe.